coração. Amém, irmãos? Oremos a Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, nós te damos graças, te damos honra, te damos glória e te prestamos louvor. Que a tua palavra se incline, papai, nos nossos corações, moldando nossa vida, moldando nosso caráter e nos dando o entendimento de que todas as coisas estão no controle de Deus e que todas as coisas elas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Que a mão de Deus se estenda em nosso favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, podeis assentar, fique à vontade. Há uns dias atrás eu falei da história de José, sobre os sonhos de José, sobre a visão que ele teve, sobre o sonho que ele teve, e sobre ele contar o seu sonho aos seus irmãos e ser perseguido. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Deus que está no controle da situação. Deus, Ele sempre está no controle da situação. Nada está desapercebido, nada está distante, nada está longe demais para que Deus não possa intervir. Então, em tudo que você vive, em tudo que você faz, em tudo que você coopera, tem a mão de Deus. O nosso diferencial é que nós entendemos isso. O mundo lá fora não entende. Quem conhece ao Senhor Jesus Cristo e passa a viver debaixo da vontade de Cristo, ele passa a fazer aquilo que é a vontade do seu Senhor. É como se alguém fosse obrigado a respeitar uma regra e não gostasse da regra a qual vai ser obrigado a respeitar. Difícil, não é? Você ter que viver uma coisa, você ter que fazer aquilo, mas você não concordar e você não entender, a caminhada se torna difícil. Mas quando nós conhecemos o caminho do Senhor, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós começamos a viver o propósito dEle sobre nós. Então as coisas começam a ficar mais leves e a gente começa a entender os planos do Senhor. José teve esses dois sonhos. Ele sonhou e ele não arredaria o pé daquele Deus que deu aqueles sonhos para ele, mesmo sem ser uma palavra profética. Tem pessoas que esperam uma palavra profética para se direcionar. Tem pessoas que esperam que a resposta venha do céu ou que seja infalível para se posicionar. José teve dois sonhos, e baseado naqueles sonhos, foi o suficiente para ele se posicionar. Eu fico olhando para Gideão. Gideão, quando foi chamado para ser o libertador do povo, ele começou a dar uma enrolada bem legal. Alguém aí se comparou com Gideão já alguma vez? Deus falou para Gideão, viu, você vai libertar meu povo. Gideão olha e fala assim, viu, se o novilho de lã amanhecer molhado, eu vou. Aí vai Deus e fala, tudo bem, molha lá o novilho de lã, manda o anjo de noite, que o anjo molhe o novilho de lã. Aí no outro dia, Gideão acorda, olha o novilho de lã molhado e fala assim, mas, eita, mas então amanhã, se amanhecer seco, daí eu vou. Aí vai Deus e fala assim, tá bom, manda o anjo lá com o secador de cabelo e seca o novilho de lã para Gideão. Aí Gideão dá uma olhada, no outro dia de manhã, coça a cabeça e fala, eita, mas será que é isso mesmo? Será que é para ir mesmo? E Gideão começa a se direcionar, e quando estava tudo para a batalha, Gideão ainda tinha dúvida. José só precisou dois sonhos, e convenceram ele do que Deus tinha para ele. Os irmãos ficaram enciumados, os irmãos ficaram ali aborrecidos, o pai não entendeu, mas ele só ficou aborrecido, os irmãos ficaram enciumados, e aí começaram a perseguir José. E aí eu já contei essa história há alguns dias, vou passar por ela meio rápido. Aí eles jogam José no poço, aí eles vendem José como escravo, aí José vai parar na casa de Potifar, é acusado injustamente, já preguei sobre isso esses dias. Aí José chega e começa a revelar sonhos na prisão, e daí José chega e é nomeado, ouça bem, é nomeado por Faraó
governador do Egito. Aquele menino nos 2 sonhos, bem sonhados, digamos assim, bem acreditados, bem creditados, bem vividos, ele não desistiu por nada, e quando ele viu, ele estava como governador do Egito. Ele estava como alguém que só não mandava em Faraó, mas em tudo ao seu redor ele mandava e desmandava. Eu fico imaginando que, de acordo com o que a história relata, acho que até quando o Faraó ia fazer alguma coisa, José, vem cá, me diz aqui, o que nós vamos fazer aqui? Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que chegou um determinado momento em que era a realização do sonho. Até Jacó ser o governador do Egito, nada do sonho teria sido realizado. Concorda comigo? Até aí nada se realizou. Ninguém se curvou dos irmãos, pai e a mãe não se curvaram, nada do que havia sonhado, nada do que havia proferido, nada do que era visão futura havia se realizado. Tem gente que tem promessa da parte de Deus e é tão afobado que desiste de Deus antes de ver a promessa acontecer. Tem gente que é tão afobado que antes de qualquer coisa se realizar, não dá nem tempo de Deus fazer, eu já desfiz. Não dá tempo de nem Deus fazer, eu já fugi. Não dá tempo nem de se realizar, nem de se concretizar. A pessoa já meteu os pés pelas mãos, já atropelou o percurso, já fez errado. Meu irmão, quando o sonho de José foi se realizar, nós lemos Gênesis 37, o sonho de José se realizou muito tempo depois, em Gênesis 45. Quando chega no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 4, veja o que diz a palavra de Deus, em Gênesis 45, 4. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Imagina, meu irmão, segura nesse versículo um pouquinho e pense comigo. A rapaziada lá, os irmãos, tinham jogado ele no poço, machucaram ele. A rapaziada lá, os irmãos, tinham vendido ele por escravo, venderam ele. A rapaziada lá, os irmãos, promoveram que ele fosse escravo no Egito. Ele fala isso. Ele fala lá, ó, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ah, meu irmão, era a culpa dos irmãos dele, ele ter que sair fugido da casa de Potifar. Se os irmãos dele não tivessem vendido ele não seria acusado injustamente, ele não passaria um tempo preso. Ah, se eu encontrasse meus irmãos desse jeito. Já imaginou? Agora José tinha poder, era o governador. José mandava prender, ele se tornou o dono da chave da cadeia. Ah, se fosse eu, esses meus irmãos vão ficar pelo menos uns diazinhos lá no Chilindró. Eu fiquei um tempão, por que eles não podem ficar uns diazinhos só? Ah, se fosse eu, agora vamos fazer o seguinte, cave uma cisterna que eu vou jogar eles dentro para eles aprenderem. Ah, se fosse eu, agora é o seguinte, esses sem vergonha aí, fizeram tudo isso comigo, agora eles vão ver. Agora chegou a minha vez. Meu irmão, nós vivemos no tempo da graça e no tempo onde a lei do homem funciona. O tempo em que José estava vivendo era um tempo sem lei. Sabe qual era a lei? Olho por olho, dente por dente. Era vingança. Se alguém fizesse alguma coisa, o próprio Deus dizia, vai lá e resolve esse negócio. José podia pegar os irmãos e eu deixava pelo menos uns 2 de zóio roxo, aí pegava o terceiro, passava o pé, o quarto eu dava uma surra bem dada, chamava os hebreus, falava assim, agora vocês pulam em cima dele e deixem no chão, largado, quando não tiver mais o que fazer deles, vocês me avisam que eu venho aqui. Esquisito, né? Mas você já se vingou por muito menos, não foi? Você já virou a cara para as pessoas
por muito menos, e elas nem te jogaram na cisterna, nem te venderam como escravo, né? Você já se vingou de alguém, ou já ficou com raiva de alguém, ou já teve ódio de alguém, por muito menos do que os irmãos de José fizeram para José. Deixa eu dizer uma coisa para você. José estava com faca e o queijo na mão. Estava ali com os que tinham vendido ele. Com a hora ali de fazer acontecer. Era a hora dele. Ah, se fosse nós. Chegou minha vez de dar uma surra nesses mar de fato. Veja o que diz o versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá, porque para a conversão da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Próximo versículo 6 diz: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Próximo diz: pelo que Deus me enviou. Eita! Ele não falou agora mesmo que os irmãos tinham vendido por escravo? Ele não falou agora mesmo que os irmãos, e nós não conhecemos a história que os irmãos, eu falei aqui, você conhece um pouco, eu cansei de falar agora. Foi os irmãos que venderam ele. Foi os irmãos que judiaram dele. Foi os irmãos que de ciúme dele, jogaram ele para ser vendido por escravo. Ah, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Veja o que ele fala no próximo versículo, no 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Eita, José. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Meus irmãos, história esquisita, não é? Se José estava tantã, tinha, eu sei lá o que está acontecendo com esse rapaz. É meio doido, meio louco. Parece que pirou. Como é que fala? Escorregou na maionese. Ah, que cara burro. Que cara sem noção. Será mesmo? Veja o que diz no próximo versículo. Apressai-vos, subi a meu pai, e diz ele, assim tem dito ao filho, o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Agradeça pelos teus problemas, pois foi eles que te trouxeram até aqui. Agradeça pelas suas lágrimas, pelas suas dificuldades, pois foram elas que te trouxeram para cá. Quando você recebeu uma notícia ruim do médico, qual foi a solução? Vamos na igreja. Vamos na igreja. Quando você estava financeiramente falido, qual foi a solução? Vamos na igreja. Quando você estava passando por uma crise familiar, por uma crise emocional, por uma crise espiritual, qual foi a solução? Vamos na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nunca, ouça bem, nunca haverá ninguém mais forte e mais intencional do que Deus. E José, na sua infinita sabedoria, compreendia isso. Na sua infinita sabedoria, ele sabia o que estava acontecendo nos bastidores.
enquanto os irmãos estavam lançando ele na cisterna, lá no buraco, lá, os anjos do Senhor estavam controlando a queda. Ele vai cair no buraco, mas não vai morrer não, porque aqui é só um processo, é só um passo, é só um tempo, é só um momento. Não se preocupe, José, vai dar certo. No outro dia os irmãos foram ver se estava morto, não tinha morrido, porque não era plano de Deus que ele morresse numa cova. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é plano de Deus que você morra falido, nem que você morra doente, nem que você morra aí perdido. É plano de Deus que você chegue ao fim de sua vida, alcançando sua salvação. E aí, venderam o rapaz e tudo. Meu irmão, aprendi nesse texto há muitos anos atrás, que eu agradeço a Deus por cada inimigo que se levanta contra mim, pois são eles que me fazem avançar e são eles que me fazem prosseguir. Aprendi há muito tempo atrás que quando eu tenho um problema, o problema e a dificuldade nunca serão maiores do que a provisão que Deus possa me dar. Uma palavra difícil de ouvir, o médico chega para você e fala, câncer. Nossa, é difícil, reconheço. Mas para que eu vou ter medo do câncer? O câncer pode me levar até a cova. Mas o Jesus que eu prego, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu conheço, me ressuscita e me leva para o céu, andar em rua de ouro. Qual é mesmo o poder do câncer? Qual é mesmo o poder do inimigo? Qual é mesmo o poder daqueles que tentam nos aprisionar, que tentam nos acorrentar? Quando nós olhamos para o texto que está em Gênesis 45, diz a Bíblia que José se mostra aos seus irmãos. Sabe, irmão, tem muitas pessoas querendo gritar com problemas, querendo esbravejar em situações. Tem muitas pessoas que querem vencer as lutas na força do grito. Se você olhar bem a Bíblia Sagrada, o capítulo 43, 44, até chegar no 45, José já tinha tido muito diálogo com os irmãos. Falado bastante. E eles não reconheciam a voz do irmão. Não reconheciam. Estavam 15 anos um longe do outro e não sabiam quem era José, até que José se mostra para eles. Naquela época, o governador do Egito era obrigado a usar uma vestimenta e maquiagens, e ele começa a se despir, tirar. Os historiadores dizem que ele começa a tirar aquilo que estava cobrindo a face dele, o rosto dele. E quando ele começa a se revelar, meu irmão, o desespero era dos irmãos e não dele. Já imaginou os irmãos? Olhando para José? Não, pare para pensar nisso, de quem que era o desespero? Os irmãos olhando para José, José no comando, José com o exército na mão, com a chave da cadeia, assim com o faraó. E os irmãos lá, eita, e agora? Faz o quê? Chegou nossa hora de apanhar, chegou nossa hora de morrer. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, só tem medo do problema quem não conhece o Deus que serve. Só tem medo da batalha quem não está olhando o plano de Deus para a sua vida. Só desanima do caminho do Senhor quem não está vendo a construção que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais inimigos, quanto mais gente ruim, quanto mais problema, quanto mais dificuldade aparecer na tua vida, dá glória a Deus. Porque se você estiver no caminho do Senhor, você não será envergonhado, porque o meu Deus está no controle e nunca perdeu nenhuma batalha. Nenhuma batalha. Aí eu fico olhando para Gênesis 45, 10. E eu fico olhando o que Deus faz. O que os irmãos fizeram com José é: saia daqui, vaza, não tem lugar para ti, suma daqui, seu sonhador louco. E o que José faz é: e habitará na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. Pense,
Deixa eu perguntar para você, quem é maior? Quem se vinga ou quem perdoa? Quem é maior? Quem devolve ou quem acumula para si benefícios no céu? Quem é maior? Quem diz que, quem vira a cara, quem desdenha, quem se posiciona? Quem é maior? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no controle, e tem duas coisas que não passam desapercebida aos olhos de Deus. A primeira é que nada está oculto que não haja de ser revelado. Se você é vingativo, uma hora Deus vai te revelar, hein? Trata de mudar o jeitão teu. Não está falando de pecado, está falando de quem você é na tua essência, na tua raiz. Quando acontece um casamento e você engana a namorada, coitado, você vai ter que viver a vida de engano pro resto da vida, porque depois que casou, você vai ter que revelar quem você é. Ninguém consegue esconder quem é por muito tempo. Uma hora ou outra, a máscara cai, e você será revelado quem você é. Nada é em oculto que não haja de ser revelado. E outra coisa que Deus faz com que haja, aqueles que estão com Deus jamais serão envergonhados. Aí tem o texto que diz que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus, ou seja, se você está em Jesus Cristo, você tem por obrigação de ser José, de não se vingar, de não se posicionar contrário, porque se nós estivermos vivendo debaixo do que Deus tem para nós, nenhuma flecha inflamada do maligno atingirá a nossa vida, porque Deus está conosco. Daí nós olhamos para o versículo 11, e diz: e ali te sustentarei. O cara está alimentando os inimigos. O cara está alimentando os inimigos. Ele está alimentando aqueles que se levantaram contra ele. Ele está dando pão, ele está dando alimento, sustento, e ele diz, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Sabe quem que vai perecer de fome no caminho do Senhor? Os vingativos. Aqueles que não conseguem perdoar, aqueles que não conseguem amar, é esses que perecerão de fome, é esses que perecerão da vergonha. Aí vai José e fala para os irmãos trazerem o pai. Vai os irmãos e trazem o pai. E eles começam a viver. Começam a viver. E daí você diz para mim, não, mas José esqueceu. Não, José não esqueceu. José não esqueceu o que teve lá lançado pelos irmãos na cova, não esqueceu o que foi vendido pelos irmãos. José não esqueceu. A prova disso é que José teve 2 filhos. E quando José teve 2 filhos, ele coloca no nome de um filho Manassés, e no nome do outro filho Efraim. E quando ele coloca um filho o nome Manassés, ele está dizendo assim, esquecerei, ou esquecerá, ou se posicionará a esquecer aquilo que ficou para trás. E quando ele coloca no nome do outro filho Efraim, ele faz assim, Efraim, o futuro e a saída da terra da aflição. Então ele não esqueceu, e colocou um marco, nomeou os filhos. Um é Manassés, outro é Efraim, porque eu sei o que eu passei, e eu sei o que eu vou passar, e eu sei o ponto de troca, e isso simboliza. Manassés era o primogênito. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que valoriza as vitórias, e esqueceu de valorizar as derrotas, mas é nas derrotas que você se aproximou de Deus.
Tem muita gente que quando prospera, esquece do tempo que não tinha e gasta tudo da prosperidade, não guarda nada. E aí se torna inconsequente, por quê? Porque não valoriza o tempo que não teve. Tem muita gente que não valoriza a saúde, porque esqueceu do tempo que não tinha. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Comece a ver que os momentos difíceis de tua vida te trouxeram até aqui. E não deixe que os fáceis te afastem de Deus. Comece a ver que as dificuldades que você diz vindo do diabo, elas foram permissão de Deus para te trazer até aqui. E não deixe que os milagres que Deus te dá te afastem da presença de Deus. José pensava assim. Sabe por que José pensava assim? Porque chegou um tempo em que José levou seus 2 filhos para serem ungidos pelo seu pai Jacó. José leva os 2 filhos. E a Bíblia Sagrada, não vou entrar nesse quesito por causa do horário, diz que a bênção de Deus e da parte do patriarca vinha da mão direita. Eu preciso de um José e de um Jacó. Daniel, você que fez cara feia, você mesmo. Chega aqui, Jacó. Gabriel, você também. Vem aqui, Gabriel. Dudu, você que está mais fácil. O Joel já foi se desligando ali, mas você é muito feio, Joel. Vou escolher os mais bonitos. Brincando, hein? Você é gatinho. Os irmãos deram uma risada a segunda vez, porque não é verdade. Traga a cadeira aqui, meu amigo. Você e a cadeira, Gabriel. Jacó era o patriarca, chega aqui, era o pai de José. Senta aí, Jacó. Você mesmo. Você vai ser Jacó agora, você é mais maiorzão, tipo, mais, né? Fecha os olhos, que você está meio cego já. Velhinho, avançado de idade, meio cego, perto da morte. E aí José traz os seus 2 filhos. Ô Manassés, vem aqui, Manassés. Está fugindo já o Manassés. Vai, José, e traz os 2 filhos, Manassés e Efraim. E aí José era um cara inteligente. Ele valorizava mais o tempo da aflição do que o tempo da vitória. Porque ele sabia que ele estava onde estava por causa da aflição e não da vitória. E se ele não valorizasse o tempo da vitória ou não cuidasse daquilo que ele conquistou, iria perder e viria viver de novo o tempo da derrota. O que é que Manassés, o que José valorizava mais então? Manassés, o primogênito. A bênção vinha da onde? Da mão direita de Jacó. Levante a mão direita, Jacó. Então Jacó levantou a mão direita. José pensou, o pai está meio cego, o pai está meio ruim da visão, então vamos levar quem eu quero que a bênção chegue para ele. Esse moço bonito aqui, não pode mentir no púlpito, né? Esse moço mais ou menos aqui, ele vai representar Manassés. José faz assim, vou levar o menino que eu quero e aquilo que é mais forte para mim, para a mão direita, se ajoelhou, cidadão, a mão direita, não bota a mão se não lê a Bíblia, rapaz. Meu Deus do céu, o cara, aí ele pegou Efraim e levou para a esquerda. Ele não queria que não fosse um tempo abençoado, mas ele fica de joelho, cidadão. Consegue levantar depois? Consegue? Consegue? De boa? Então, ele faz isso. O paizinho está meio cego. E eu quero que o Manassés aqui seja abençoado. Nossa, desarrumei teu cabelo, desculpe. Não tem cabelo para desarrumar. Nossa, cara. Então está aqui, está feito o circuito, está resolvido o problema. Porque Manassés é o que simboliza José, até onde está? Efraim é a bênção. Deixa eu dizer uma coisa, e vou me repetir pela 3ª vez. Valorize mais o tempo da tua aflição do que o tempo da tua bênção. A aflição te traz para perto de Deus e a bênção tende a te afastar de Deus. Quando tudo está ruim, você vem para Jesus. Quando as coisas começam a ficar bom, você foge. E aí vem, ainda está de pé aí, Jacó. Aí vai, Jacó, vamos ver. Jacó, chegou a tua vez de dar a bênção. Jacó não enxergava, estava meio cego. E Jacó, na hora de dar a bênção, faz assim, ó. Jacó era instrumento de Deus, faz assim, ó. E aí chega José e fala,
Pai, tu tá doido, pai. Tu tá doido, não é assim, pai. Eu quero a bênção da mão direita, pai. Sobre o tempo aqui, papai, sobre esse menino, papai. Jacó dá uma chegada para lá e fala assim, eu que sei. É eu que mando. A bênção virá sobre Efraim, porque você precisa esquecer da terra da tua aflição. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. É inevitável viver dias ruins, mas é necessário não se afastar quando os dias estão bons. Aí vem o Jacó, o Israel, já doeu o joelho já? Tadinho dele. Vem o Jacó e abençoa com a mão direita, com a mão da bênção que vinha de Deus, a Efraim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está na tua dor. Deus não está no tempo da aflição. Deus não está no tempo da luta. Mas Ele está no tempo da bênção. Mas o tempo da luta é necessário. E quando a bênção chegar, não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Tem alguém aí que já recebeu uma bênção da parte de Deus? Levante sua mão direita. E diga assim, Deus, eu te amo. Aplaude o Senhor. Obrigado. Próximo teatro é com vocês, tá bom? Resolvido já. E aí, eu fiz isso para você entender que José não esqueceu. Mas ele estava bem resolvido. José não esqueceu do problema, mas ele estava bem resolvido. Ele estava bem posicionado. E quem está bem posicionado, consegue seguir o que Paulo fala para nós. Ei, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus Cristo. Nessa noite eu vim dizer para você, não importa o tamanho da tua luta e não importa o tamanho da tua vitória, você tem que estar olhando para Jesus Cristo. Porque Ele está te esperando para te abençoar. E aí eu pergunto para você, meu irmão, e nessa história, nesse momento, onde é que está os irmãos de José? Comendo e bebendo bem. José vivendo o tempo da promessa, José vivendo o tempo bom, José vivendo as coisas boas, e como é que estão os irmãos dele? Eles não aprenderam, eles continuam enganando, continuam mentindo, continuam ludibriando, continuam tentando passar perna em José, continuam tentando fazer tramóia contra José. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem gente que nem depois que acontece maravilhas e tristezas muda. Tem um rapazinho hoje ali que está com uma camiseta, eu nasci de novo. Vai descer as águas do batismo hoje. Tem muita gente aqui que ainda não desceu as águas, e tem muita gente que já desceu. Tem muita gente que já foi no encontro com Deus, caiu no chão. Desmaiou lá, ficou lá. E a gente foi, levantou ele de novo, e caiu de novo, e não parava em pé. Tem muita gente que já falou em língua estranha. Tem muita gente que já recebeu milagre, coisas da parte de Deus. Mas se você não mudou, é só Deus no negócio, você não está em Deus. Mas se você não se transformou, se você não se resolveu, lamento te dizer, é só Deus agindo ao teu favor, mas você em eco, você nada, você não se posiciona. Você está ali querendo o que você quer e não o que Deus quer. Deus tem poder de barrar qualquer problema que chegue em tua vida. Mas Ele não quer, Ele quer te salvar. Deus não perde para a doença, Deus não perde para o fracasso, Deus está no controle, Ele não perde para nada e nem para ninguém. Veja como é que
acontece em Gênesis 50, estou concluindo. Gênesis 50, versículo 15. Pega a tua Bíblia aí e acompanha no telão. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto. Meu irmão, esse Jacó que abençoou Manassés e Efraim ali, morreu. Morreu. A Bíblia não traz nenhum diálogo entre Jacó, o pai de José, e os filhos e os irmãos sobre a repreensão ou sobre o não faço mais. Aí vêm os irmãos e dizem assim: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Os irmãos estavam com medo de que a segurança deles fosse o pai. Os irmãos pensaram, já que a gente foi na casa de José, e José falou que era para trazer o pai, sinal que o pai é o símbolo da segurança. Sinal que o pai é o nosso protetor. Sinal que o pai simboliza aquele que nos protege. Sinal que o pai é aquele que está trazendo para nós segurança. E nesse texto, eles relatam entre si essa preocupação. Entre si. Presta atenção. E porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. No próximo versículo, eles dizem: portanto, enviaram a José dizendo: olha para o cidadão que está do teu lado e fala assim: mentir é feio. Veja o que eles dizem. Teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo, veja o diálogo: assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-nos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Deixa eu dizer algo para você. Alguém aqui já foi desacreditado? Não é ruim? Alguém aqui já foi tido como alguém que não tem crédito ou não tem valor? Você já disse, você soltou a palavra e alguém olhou para você e falou assim: na tua palavra eu não confio. Você não tem palavra. Você não é homem. Você não é isso, você não é aquilo. O que você fala não se escreve. O choro de José foi porque ele ouviu isso. Ele ouviu isso dos irmãos. O que ele tinha dito para os irmãos? Não foi vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus. Foi Deus. Aí no próximo versículo, no 18, diz assim: depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Cambada, agora eles mereciam apanhar. Não, agora merecia mesmo. Porque o pai morreu. Eles ficaram com medo. Ficaram com medo e começaram a puxar. E começaram a favorecer. Começaram a querer ser servo do irmão. Por interesse. Estavam vendendo quem eram. Vendendo o que queriam. Vendendo o que imaginavam. E se aproximaram do irmão por interesse. Que feio. Povinho imprestável, né? Tentaram matar o rapaz, venderam o rapaz, fizeram de tudo contra o rapaz. E daí quando o pai morre, vão lá ser falso. Agora vamos ser teu servo. Papai morreu. Veja o que diz o versículo 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura
Estou eu em lugar de Deus? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Deixa eu dizer uma coisa para você, Davi, eu estou encurtando aqui, tinha mais um esboço ali, mas eu estou parando por aqui. Davi tinha uma das palavras mais pesadas que ele falou para Saul. Ele falou bem assim, viu? Se vocês estivessem nas minhas mãos, estava complicado. Mas eu te coloquei nas mãos de Deus. Deixa eu perguntar para você, quem te machucou, quem te feriu, está mais encrencado na tua mão ou nas mãos de Deus? Quem tem mais força, você ou Deus? Quem tem julgamento final, você ou Deus? Quem tem poder de final, você ou Deus? Quem tem poder de fazer viver e fazer morrer, você ou Deus? Quem tem poder de estabelecer e de desestabelecer, você ou Deus? Quem tem poder de vida e poder de morte, você ou Deus? E aí vem José e diz, estou eu em lugar de Deus? Próximo versículo diz, vós bem intentastes mal contra mim. Não esqueci, é isso que ele está dizendo. Não esqueci que vocês tentaram contra mim. Não tenho amnésia, não sou alguém que esquece. Perdoar é diferente de esquecer, tá bom? Se você esquece o que te fizeram, vão te fazer de novo. Mas se você perdoa, você não cai no mesmo erro 2 vezes. Nem a terceira, nem a quarta. Porém, Deus o tomou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José está dizendo assim, se vocês estivessem na minha mão, mas se estão nas mãos de Deus, assim como eu não estava na mão de vocês, mas eu estava nas mãos de Deus. Se eu estivesse na mão de vocês era morte, mas na mão de Deus eu sou governador. Se eu estivesse na mão de vocês era escravidão, mas na mão de Deus. Eu pulei o esboço ali, mas você que conhece Bíblia, José não era mais só governador, José começou a comprar terras, ele começou a ser dono. Onde os irmãos moravam, José era dono. Aí vem o próximo versículo e diz, agora pois, não temais. Ele está dizendo uma segunda vez, não temais. Ele não está dizendo uma segunda vez, ele está dizendo a terceira vez. A primeira vez foi lá, quando ele se revelou aos seus irmãos. Não temais, eu vou sustentar vocês. A segunda vez foi no início do capítulo 50, no 17, se não me falha a memória. E a terceira vez no 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. E o próximo versículo diz, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Profetizo sobre tua vida, vida longa. Profetizo sobre sua vida, paz. Profetizo sobre sua vida, Manassés e Efraim. Profetizo sobre sua vida, um coração perdoador e não vingativo, em nome de Jesus. O perdão vem de Deus. A vingança vem do diabo. O não se vingar é reconhecer de que Deus está no controle. O não querer resolver com suas mãos é reconhecer que Deus está no controle. O não querer que a vontade tua seja estabelecida é dizer que Deus está no controle. Muitos e muitos anos depois, vem um homem que disse assim, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa aqui na terra, como ela já é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso tem tudo a ver com a história de José. Feche seus olhos e se alinhe com o teu Deus. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Que é sobre todos é o teu, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo é o Senhor dos Senhores, aquele que venceu o mundo e nos entregou o que não merecíamos,
não somos merecedores, mas Jesus nos tornou participantes. Que o Deus que está no céu perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos inimigos, e que a cada um dê conforme os preceitos, desejos e anseios de sua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Teve um pregador americano chamado Billy Graham, em uma de suas cruzadas na Europa. Ele ouviu um testemunho de uma senhora, e ela chegou para testemunhar. E essa senhora, acho que ela era parente de José, só pode. Ela chegou para testemunhar e ela falou assim: eu agradeço a Deus até hoje pelo meu câncer. Aí o pregador falou assim: mas qual você? Porque se não fosse aquela doença desgraçada, eu nunca teria conhecido o Jesus da minha salvação. E aí foi o pregador e disse assim: mas você foi curada? Aí a mulher falou: não, eu não vim contar o milagre da cura, eu vim contar que eu encontrei um motivo para viver, um motivo para morrer, um motivo para existir. Eu vim contar que eu encontrei Jesus Cristo. E daí ela foi, mudou o parentesco, saiu de José e foi para Paulo e falou assim: não importa se eu tenho ou não tenho, eu preciso de Jesus. Não importa se eu choro ou não choro, eu preciso de Jesus. Não importa a minha dor, não importa a minha dificuldade, o que eu preciso é de Jesus.